Educação mano. cívica, eu acho que ela é interessante. Não, eu achei super interessante também, só que eu falei assim, caraca, Cívica. mas aí qual que é o BO, Lopes? Sim. Na minha visão, tá? Você pode discordar à Tá. vontade. Eu falei, mano, isso aí é no tempo da ditadura, pensei comigo. Pô, no tempo da ditadura, como é que era aquele tempo? Eu vejo pelo lado da história, Lopes, não tem como, cara. Minha visão é histórica nas coisas. Eu falei, meu, mas era um contexto político, social, econômico, tudo voltado para aquilo ali. Então, casou. Aí a pergunta que faz hoje é o seguinte, será que se voltar à educação cívica e militar nos dias de hoje, vai resolver? Ou vai criar um outro Não, problema? nós estamos em outro Entendeu? contexto histórico, É então... muito louco isso. Muito louco. A realidade hoje é uma. E a necessidade da sociedade também. Que eu vou dar um exemplo bem claro para você, Lopes, que eu vou deixar você um pouquinho de cabelo branco, tá? Mas é o seguinte, você sabe que existe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu entrei nessa discussão esses dias com alguns amigos. Falei, existem dois ECAs, você pode puxar aí no Google que você vai ver. Existe o ECA de 1990, aquele modelo, Sim. e eles fizeram uma nova atualização que foi em 2015, se não me falha a memória, Sim. para atender as necessidades atuais de agora. Então, ou seja, como que era a sociedade em 1990, como que é a sociedade agora em 2024 e como que vai ser a nossa sociedade em 2040, Lopes? É uma outra realidade. Então, todas as questões legais têm que acompanhar esse processo de evolução da nossa sociedade, Sim. porque senão fica desatualizado. É essa linguagem Sim, que é usada. perfeito. Fica para trás. Sim. Fica para trás. O que acontece na educação cívica e militar? Vamos lá, o que era a educação cívica e militar? A grosso modo falando, desculpa a linguagem, era uma educação mais regrada, que educava as pessoas para seguir na linha, vamos dizer assim, certo? Dali na linha, você tinha que ir lá cantar o hino nacional, tinha aquela coisa moral, que meio que se perdeu, tinha as crianças em escola pública, e tinha as crianças tudo uniformizadas, tem fotos históricas até que mostram, isso era muito legal. A questão é, eu sou a favor disso também, de ter regras. A escola, disciplina que seja, a né? Disciplina talvez seja a palavra mais a importante. disciplina. Mas existem divergências, até mesmo na nossa classe de professores. Existem divergências entre vários colegas, porque o que acontece? Tem professor que olha e fala assim, meu, não vai dar certo. Tem outros que falam assim, não, tem que ser desse jeito, que papapá, tal. Já vai mais bruto na questão. Eu falo, gente, Sim. qual é o caminho? Será que... Aí a gente gera as dúvidas. Será que vai? Será que não vai? Você fala, pô, pera aí, a escola... Eu sou da seguinte vertente, a escola é lugar de ensino e aprendizado. Não é lugar de você engessar as pessoas. Eu estou ali como professor para despertar você, Lopes. Despertar a sua mente, a sua curiosidade para o conhecimento. Pelo menos eu vejo dessa forma, esse é o meu papel enquanto professor. Despertar para você para pesquisa, para indagação, para despertar o seu senso crítico. O máximo que eu puder despertar do seu potencial, da sua inteligência. Então eu vejo nos dias de hoje, tanto com internet, redes sociais, a grande quantidade de opções que a gente tem de beber da fonte, vou usar essa palavra que eu adoro usar essa palavra, beber da fonte do conhecimento, eu acho que não se enquadra mais hoje essa educação. Claro que tem coisas que se enquadram sim, como por exemplo, a gente tem que ter regras. Saber o que é ter regras. A gente faz isso em casa, cara. Tem que ter regra para tudo, tem que ter momento para tudo, tem que ter organização para isso, tem que ter isso para aquilo. A gente aplica essas regras na nossa vida, no nosso dia a dia. Porém, é claro que essa geração agora acha que nada tem limites, né? Dessa geração que se chama XY, que é a geração internet. Mas, assim, existem essas discussões, nesse ponto que eu queria chegar para ti. Existem essas discussões da galera que é a favor e tem a galera que é contra, né? Do cívico-militar. Esse é o primeiro ponto. Eu já sou um professor que eu acho assim, ó. Ontem eu passei uma situação que eu falei, caraca, é falta desculpa a expressão, mas o aluno me afrontou de uma certa forma que eu falei, isso aí é falta de uma chineladas no bumbum. Que era o que acontecia na minha época. Então, tipo assim, o desrespeito era inadmissível. Então, tipo, desrespeitar o pai, ou desrespeitar a mãe, ou desrespeitar o professor. Tá, né? Tem uma aula minha, Clóvis, de um professor que é fantástico, e ele fala muito disso. Hoje, nós perdemos as grandes referências.
referências do patrão, do mais velho, do mais sábio, por conta da tecnologia. Antes, isso tudo, Deus antigamente organizava a nossa vida. E assim, eu achei top essa fala desse professor. Então, mas o que eu penso dessa forma, não adianta a gente também querer impor uma situação para as pessoas, para quem Sim, quer que seja. sim. Se você está numa família estruturada, que tem valores, tem princípios, eu não estou falando desses valores que estão pregando aí hoje e tal, que, né, atrelados até à política, né? Política não é comportamento, política é eficiência, né? É políticas sociais interessantes que congregue, que agregue, que atenda toda a população, rico, pobre, preto, branco, tanto faz. Né? Então o comportamento está fora dessa situação. O cara tem que ser competente, ele tem que ser um bom administrador, um bom gestor. Né? Só que as coisas acabaram se perdendo e agora a gente está querendo meio que impor uma situação que não precisava ser impositiva. Ela poderia ser muito mais natural. Sim. Né? E serena, e leve, o pai, a mãe passando, e por exemplo, não é chinelada valia porque a gente era muito travesso. Naquele época a gente era travesso, Sim, então sim. merecia levar uma chulapada mesmo. E tava tudo Mas a gente, certo. tava tudo certo, E tava a gente tudo não se certo. aborrecia e tal. Então, claro que hoje vieram, né, esses setores que acabam preservando os direitos, eu acho que é natural que tenha. Existiam né? umas discussões entre os pedagogos assim, que falavam assim, como é que é? A chinelada não. Porque aí entra naquela questão do diálogo, né? Tem muitos que acreditam que não, que a chinelada estimula a criança à violência e acredito que a melhor forma de educar é pelo diálogo. Então, só para situar Sim, que existem claro. essas duas vertentes. Não. Eu tive o diálogo e tive a chinelada. Não, a chinelada é um- E tô de boa. A chinelada- E tá tudo certo. A chinelada é só um ajuste de caminho, de É, trajetória. é. Né? Nossa, a trajetória tá para lá. Então, você dá uma chineladinha, É. aí você vai para o caminho que você acha que é correto. Né? Os nossos antepassados, vamos dizer, os nossos pais, os nossos avós, eles cresceram na base do exemplo. O pai trabalhava para sustentar a família, ter filho e ter uma propriedadezinha lá. Então, ele enxergava isso da mesma forma. Ele também tinha que trabalhar, né? Estudar, às vezes nem precisava. Estudar, constituir família, trabalhar, ter uma propriedadezinha. Ter filho para trabalhar era um ciclo meio que... Exatamente, era isso. Não sei se é virtuoso. Até mas... o estudo, pra você falar uma coisa bacana, que assim, o estudo era uma coisa. Vou dar um exemplo assim, mais o pessoal que trabalhou muito tempo na roça, né? Eu gostava muito de ter esse diálogo com meu pai. O povo que trabalhava muito na roça não tinha tempo de estudar, né? Era um trabalho muito pesado e árduo. Mas assim, o estudo era uma coisa importante, mas eles não tinham tempo para isso. Né? Então ficava bem ali que uma coisa, no caso é o que você falou, o homem trabalhava, certo? Para dar o sustento da família, ou era muito raro os casos em que a mulher trabalhava fora antigamente. Raríssimos. Era raríssimo os casos que as mulheres trabalhavam, porque a função da mulher era cuidar da casa e da família, né? E, claro, depois de todas as lutas, reivindicações aí que as mulheres vêm fazendo historicamente, né? Elas foram conquistando os seus direitos, o direito a votar, enfim, outras conquistas que as mulheres têm hoje em dia. Mas a questão até mesmo de trabalhar fora foi uma conquista, né? Então hoje você tem... Conquista que elas não tinham meados do século passado, elas não tinham, né? Não tinham direito a voto, né? Até mesmo na questão daquela lei do... Esqueci o nome da lei agora, que a mulher tem o direito ao acompanhante no parto. Isso é recente, cara. Não é uma coisa de... Recente que eu falo, se tiver 10, 15, 20 anos é muito. Tá. Certo? Porque agora é um direito. Então, assim, o homem tem o direito de ir lá acompanhar o parto. Eu lembro disso porque quando meus filhos nasceram foi até engraçado. Eu tava no hospital lá e o homem tem o direito de acompanhar o parto ali do lado da companheira. Isso não existia, Lopes. Não existia. Não, eu não sabia disso. Você não sabia? Isso é recente. Tá. Só que eu não pude ficar lá porque como aconteceu o episódio bem na pandemia, Sim. foi até bacana que a doutora chegou e me falou, paizinho, o senhor não vai poder estar aqui presente, tal, porque o senhor tá vendo como é que tá... E tava aquele Por conta caos. da pandemia, isso. Tava aquele caos, aquela loucura, beleza, mas é um direito, a mulher tem esse direito. Legal. Entendeu? Então, beleza. Vocês estão percebendo que eu estou repetindo aqui o senhor Wellington Porfílio, né? Professor de História. A gente está batendo esse papo aqui.
E o tema do programa hoje, né, é da colônia ao caos. A gente até meio que fez um briefingzinho aqui a respeito do caos, né, da realidade Isso. escolar hoje, né? Então nós vamos retomar todos esses assuntos que a gente já tá conversando, né? Vamos sim. Mas foi legal, interessante você passar qual que é a realidade da escola hoje. Eu conversei há 2 programas passados, o último foi eu mesmo comigo mesmo. Mas eu conversei com a Mercedes, que ela também é professora de história, né? Legal. E professora de português também, e a gente meio que quis discutir aí o futuro da educação. Como que a gente poderia transformar, melhorar, né, a qualidade do ensino, enfim, a estrutura, o material humano que a gente tem, a educação de uma maneira geral. Ela sugeriu que a gente teria que parar tudo durante, sei lá, um tempo que for necessário para passar, mas isso ela está falando em termos de qualidade do próprio ensino mesmo, Sim, né? sim. Mas eu sempre falo para ela que existe um material humano. De que forma que a gente pode melhorar o material humano, melhorar a pessoa humana mesmo, né? Porque se a gente melhorar a pessoa humana, a gente vai melhorar tudo, né? Então, qual que está sendo o seu sentimento, a visibilidade, o que você enxerga do material humano, da criança de hoje? Qual que é a dificuldade que você tem para passar conhecimento? Lopes, primeiramente, obrigado de novo pelo convite. Como eu te falei, estou feliz de estar aqui com você. Em relação a essa questão, assim, eu vejo que o jovem de hoje, ele tem as mesmas dificuldades, até que eu estava te explicando, que eu tive no meu tempo de estudo, principalmente o jovem que vem das comunidades, né? Mas existem opções. Existem opções que, por exemplo, no meu tempo não existia. De uma faculdade, por exemplo, IAD, ou de uma faculdade pública gratuita. Então ele tem essas opções. Aqui em São Sebastião tem, né? Sim. Então ele tem opções que não vai passar tanto o árduo como a minha geração passou, ou as gerações anteriores passaram, por exemplo, para chegar e se formar. Então imagina, se para mim já foi difícil, depois eu estava pensando sobre isso, eu falei, caramba, eu tive dificuldade, muita dificuldade de estudar, tive que trabalhar, estudar para me formar, mas as gerações da década de 90 e 80, vamos fazer, eu estava falando para você de a gente viajar um pouquinho no tempo, eu gosto muito de fazer isso com a história, a gente voltar no tempo, para entender esse processo do tempo. Então foi muito mais árduo. Imagina um filho, vou dar um exemplo aqui de uma senhora que era empregada doméstica para se formar. O quanto foi árduo ela ver o sonho do filho, sabe, chegar numa faculdade e se formar. Então eu vejo assim, dentro do ensino hoje, os problemas ainda persistem. Não mudaram. A escola hoje está mais estruturada, tecnologicamente. Tecnologicamente. Eles vão sair da escola, Lopes, hoje, quando terminar o ensino médio ali no 3º ano, muito mais informatizado. Mas manualmente, a gente perdeu essa questão mais manual, Sim. certo? Do que, por exemplo... Essa coisa mais lúdica, né? Mais... A gente perdeu vou dar um exemplo bem concreto para você entender. Eu estava conversando com uma aluna sobre uma coisa, questionei para ela, falei assim, o que você sente falta de fazer na escola? Professor, eu sinto falta de fazer coisas... Aí ela até tentou assim, aí eu vi que ela se manifestou, eu perguntei, manuais? Ela, professor, manuais. Coisa manual, a gente fazia trabalho antigamente no meu tempo de escola, por exemplo, eu dei exemplo pela maquete, cara. Perfeito. Era maravilhoso. Hoje não tem isso. Hoje é tudo digital. E isso está tanto sobrecarregando os profissionais, certo? Porque a gente tem a cobrança de dar respostas deste trabalho, mas essa parte que nem você citou, de fazer o lúdico, ou de o professor preparar uma aula, de o professor ter essa liberdade, porque já vem meio que pronto, o professor tem que cumprir aquilo, você entendeu? Então você perde nesse sentido, o material mais humano nesse sentido. Eu acho que seria interessante da seguinte maneira, essa é a minha visão, tá, Lopes? Tinha que ter os dois, você tem que saber conciliar as duas com equilíbrio. Você precisa sim do digital, mas você precisa do manual, cara. Mas e como é que você está conseguindo despertar o interesse dessa molecada? Cara, você fala que tem algumas pessoas que dizem que em algumas crianças que tem umas que se destacam até negativamente, porque são rebeldes, né? São violentas, inclusive, são arredias, não querem conversa, né? E tem uma certa revolta, cria um burburinho lá. Mas por quê? Tem algum problema. Sim, Mas você tem. consegue, enquanto professor, identificar esse problema? Consigo, A educação consegue perceber isso? Eu até agradeço a você fazer essa pergunta, porque é uma coisa que eu sentia muito falta.
Porque assim, ó, a gente, os professores estão ali no dia a dia, a gente é a linha de frente. A gente está ali, a gente está vendo o que está acontecendo. Então, assim, a gente sente a necessidade de ter esse momento que eu estou tendo com você aqui agora, de falar, e aí, Ué, porque eu escutava muito isso, achava que era brincadeira dos professores mais antigos. O professor hoje é malabarista, cara. Sim. Ele tem que se virar nos Eu faço uma 30. ideia. Então, assim, são várias situações que acontecem, e aí o que eu tento? Eu tento ser eu mesmo, Lopes. Simples, humilde. E eu tento me aproximar do aluno. Não ser aquele professor que eu tô aqui no quadro dando conteúdo só, entendeu? E ele faz a lição, pronto, e acabou. E mostrar para ele que eu sou uma pessoa, um ser humano também, que graças a Deus consegui, com mesmo as minhas dificuldades e minhas limitações, vencer de alguma forma, e que mesmo que ele venha, e eu venho da mesma realidade que a dele, e se mesmo que ele venha dessa realidade tão difícil da comunidade, com tantos problemas que tem lá, ele tem uma esperança ali. Porque eu falo muito isso em sala de aula. Falo, pessoal, o ruim vocês já sabem que tem. Eu já meio que já adianto o assunto. E aí, vocês estão esperando o quê? Vocês estão esperando o quê para dar uma resposta? Não é para mim, é para eles mesmo. Porque é o que eu falei para a tia Cosa agora há pouco, antes da gente iniciar o programa. Eles vão ser o cidadão de amanhã. Essa é a função do professor, preparar o aluno de hoje para ser o cidadão de amanhã. Então ele pode vir para a sociedade com o mesmo comportamento dele lá, da comunidade, rebelde, ou falando gíria, ou fazendo qualquer outra coisa ruim, para cá ele não vai se inserir, ele vai fechar as portas para ele. Ele tem que ter Mas essa como é que ele visão vai de ter mundo. essa consciência? Não, é Eu isso. costumo dizer, o eu, homem- eu busco, é isso que eu tô te falando. Eu busco esse caminho. Eu gosto de dar. É bacana, ô Lopes, às vezes a gente dá um choque de realidade, entendeu? Mas também saber dosar e ser sensível com eles, porque eles ainda estão em formação. Aí eu percebo assim, eu falo, eu tento ir por esse caminho, assim. Eu tinha, no meu tempo de estudo, eu tinha os professores que davam esse momento. E aí eu falo, opa, peraí, esse professor ele tá chegando em mim, ele tá vindo em mim, ele tá falando para mim, ele não tá falando, sabe? Então isso foi me despertando o quê? A minha reflexão. E aí eu tava vendo a minha realidade em volta ali, e o que eu tava vendo na escola tava fazendo sentido. Eu comecei a trabalhar cedo, mas eu já via várias coisas que eu falava, opa, peraí, meu. E vi várias outras pessoas que estavam nesse meio, o final, o desfecho de tudo isso. Falei, pô, peraí, não que eu sou melhor que ninguém, não sou, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra. Só que eu falei, não, peraí, cara, eu tenho que me agarrar em alguma coisa, porque se eu for nesse aqui, não tenho futuro. E graças a Deus me despertou e eu fui. Eu acho, Lopes, é o que eu estava falando para você, o professor, ele é só uma luz. Minha visão é essa, é simples. É simplista mesmo. Eu vejo que o professor ele é uma luz, um norte. Existem vários jovens na escola que tem, a gente entende essas questões, que tem a desestrutura familiar, às vezes não tem o pai ou não tem a mãe, ou é criado pelo irmão ou pela avó. Existem N problemas dentro de casa. E em muitos momentos nós, a escola em si, os professores, todos os outros profissionais que trabalham lá, acabam abraçando essa situação. Então a gente se torna ali um parâmetro para aquele jovem ali que está em desenvolvimento. Eu vejo assim, por isso que aí você sente o peso da responsabilidade. Da figura do professor. Cara, ou uma palavra sua pode ser Sim. crucial Para transformar. E uma futuro palavra dessa errada criança. derruba totalmente, totalmente, Lopes. perfeito. Totalmente. Então eu sou muito assim. Eu sei a hora de ser. Peraí, vamos ser um pouquinho mais firme aqui, mas tem hora que a gente tem que ser um pouco mais pai, sabe? O paizão ali, falar, ó, presta atenção, não faz assim. Então, mas todos sabe? os professores têm esse tempo, né, necessário para dar essa atenção? E essa é uma atenção quase que personalizada. Normalmente você tem uma sala que tem 20, 30, 40 alunos. É muito Como difícil. personalizar isso daí é praticamente impossível. Eu tento fugir um pouco, não vou negar pra você, porque é o que eu falei, vem tudo pronto pra gente. Vem tudo pronto hoje em dia. Tem lá o sistema bonitinho, o que a gente tem que fazer, as metas, legal. É importante também, tem que cumprir as metas, beleza. Eu tento fugir um pouquinho disso e um pouquinho mais na aula que eu preparei, tento dar uma conciliada. Eu faço isso.
Porque, que nem eu te falei o exemplo da aluna, quando ela citou para mim, professor, eu sinto falta do manual. Até conversei com ela, falei assim, eu vou conversar com alguns outros professores, a gente consegue fazer um trabalho, como era antigamente, Lopes. Cara, isso que eles não, é porque eles não viveram esse tempo, então eles não acham que é real. Então, assim, no meu tempo de escola, por exemplo, só para contextualizar rapidão, eu ia para a biblioteca, cara. Ficava lá 2, 3 horas fazendo um trabalho na folha de almoço. Isso não existe hoje em dia mais. É. O aluno vai lá, faz o Ctrl+V, Ctrl+C e entrega o trabalho. E se você, Tá você errado. quer saber se ele sabe de fato ou não, você põe ele para apresentar, você vê que ele não tem domínio do conteúdo Sim, de fato. não tem intimidade com aquele assunto. Então, assim, a gente fez muito trabalho na folha de almoço, a gente fez muita maquete, sabe? Então, são essas coisas que existiam naquele tempo de escola ali. Eu terminei o ensino médio em 2006, né? De 2000 a 2006, que foi se perdendo por conta do digital. Então, quando veio o digital, foi maravilhoso, óbvio, revolucionou, maravilha. Só que a gente perdeu o manual. Eu sou da seguinte opinião, eu dou esse exemplo na sala de aula para os alunos. Dentro do ônibus existiam, eu estou falando muito sobre inteligência artificial e todas essas evoluções que estão surgindo agora. Não, que esse conceito é novo, mas já vem lá de trás. Você tinha 2 pessoas no ônibus, Lopes. Você tinha um cobrador, certo? E um motorista. O cobrador auxiliava o motorista. Eu lembro até hoje disso. Você entrava no ônibus, ele esperava encher o ônibus, ele pegava a moedinha e fazia assim, ó. Era o sinal. Sim. Que o cara podia fechar as portas, beleza, e ele cobrava da galera. Hoje não. O que a tecnologia fez? Ele tirou o cobrador, o motorista faz 2 funções. Isso não sei se foi a tecnologia, não. Eu acho que foi meio que o capitalismo selvagem, o economizar, As né? duas Ganhar coisas. mais dinheiro. As duas coisas. Por quê? O capitalismo. Maravilha você ter falado. Obrigado. O que é o capitalismo selvagem? Como que é o pensamento? Eu vou dar um exemplo para você de uma aula que o meu professor dava. Como que funciona o capitalismo selvagem? Um exemplo simples. Falo isso em sala de aula. Você tem 100 homens que eu falo entre homens e mulheres na lavoura trabalhando. Eu dou esse exemplo na sala de aula. Certo? Sem força de braço trabalhando ali. Você tem que pagar aquela mão de obra para trabalhar ali, para produzir para você. Só que se eu coloco uma máquina lá, o dono coloca uma máquina lá que faz essa função de 100 homens, ele vai pagar só a máquina para fazer e a manutenção. Sim, um operador, talvez, no máximo, né? Em questão de, como você disse, capitalismo, em questão do que é viável e mais lucrativo, é óbvio que eu vou colocar a máquina e vou dispensar aquelas 100 pessoas. Então o capitalismo ele faz isso. E se o capitalismo tiver que colocar a inteligência artificial para operar, que ele vai operar e vai produzir muito mais, ele vai dar um retorno muito mais eficiente e inteligente para o dono do que colocar pessoas, eu dispenso o recurso humano e vou na inteligência artificial. Essa é uma questão bastante assim, vigente mesmo e pertinente de como serão as profissões do futuro, né? Exato. Visto que a gente está informatizando muito, né? Mecanizando muito as coisas e tirando mesmo o homem dessa... Então, e essa cadeia de consumo, como é que ficaria? É uma grande questão também, né? Então, realmente, o mundo tem que se reinventar, Sim, né? tá, Porque sim. cada vez menos, ou cada vez mais, a gente vai precisar de menos pessoas para trabalhar. Essa do cobrador de ônibus é até emblemático, né? Você cortou 50% da mão de obra operando aquele veículo ali. É claro que tem os mecânicos, tem, né, os fiscais, tem outra mão de obra envolvida nisso. Sim. Mas ali não, pelo menos. E na realidade sobrecarregou o motorista, porque tem cartão? Tem, beleza. A tecnologia melhorou, mas ele tem que cobrar às vezes, não é todo mundo que tem cartão. Eu mesmo, às vezes, pego um ônibus ali, eu tenho que pagar para o motorista. Eu vou dar um exemplo para você, que eu cito isso na sala de aula. Eu estou trazendo vários exemplos que eu gosto de trabalhar em sala de aula, assim, né? Aquele filme é Fantástica Fábrica de Chocolate. Então você tem lá a historinha do dono da fábrica. O Oncas, né? O Oncas e tal, aí o pai dele era dentista, tal, moral da história. E aí ele queria ser o maior fabricante de chocolate do mundo, beleza. Construiu o império dele, show. E teve milhões de funcionários, desistiu da empresa, depois resolveu abrir a empresa e tal. O que aconteceu? Na moral do final da história, o William Wonka tinha tudo, mas ele não era feliz. E o menino que ganhou lá o sorteio que ele bolou,
Sim. O menino tinha um maior valor que o Willy Wonka não tinha, que era a família. Sim. E o pai do menino, na moral da história, estava usando isso essa semana, falando disso essa semana com os alunos. O pai do menino foi funcionário do Wonka. Só que o Wonka dispensou ele, porque era só um funcionário. Sim. E aí teve um problema, o pai do Wonka meio que readecou ele, trouxe ele de volta para trabalhar na fábrica consertando as máquinas, porque a máquina dá o problema. Qual que é a moral da história nesse sentido? As máquinas estão dominando, isso é fato. Todo cenário que você imaginar, máquina que eu falo, tecnologia, celular, tudo. Desde o agro a tudo, enfim. Só que aí vem aquela questão, Lopes, o seguinte, o ser humano é descartável? A gente vai ter que sempre estar se reinventando. Sim. Por conta da tecnologia. Por quê? Nós temos o conhecimento humano, nosso conhecimento, e temos as máquinas. Então a gente vai ter que meio que alinhar uma coisa com a outra. Encontrar um equilíbrio. É nesse sentido que eu estou vendo que nós estamos caminhando. Tá? E aí é onde eu quero chegar para fechar essa questão que eu estou falando para você. Não é de hoje. Eu gosto de ver do ponto de vista da história, que eu falo para você. Nós estamos falando de inteligência artificial, que é novidade hoje, não é de hoje, cara. O filme do Matrix lá em 99, os caras já estavam falando disso naquele tempo. Só que naquele tempo falar inteligência artificial era loucura. Hoje em dia é uma realidade. Você tem a inteligência artificial nos bancos, você tem inteligência artificial nos celulares, o buscador do Google ali é uma inteligência artificial. Você pode perguntar qualquer coisa, ele te dá uma resposta precisa. Então, ou seja, os caras levaram adiante essa questão. Claro que ainda é utopia falar isso. Mas, porém, nós estamos vendo que nós, seres humanos, estamos ficando cada vez mais refém da tecnologia. A gente quer se acomodar, ficar mais tranquilo e que algo executa as nossas tarefas diárias. Vai de encontro com a tese do que o Matrix falou lá em 1999. Estamos caminhando para isso. Buscando cada vez mais tecnologias para o nosso bel viver e para a gente não ter que pegar no pesado. Resumidamente seria falando isso, entendeu? Mas o interessante é que alguém está fabricando essa tecnologia. Talvez essa tecnologia não seja nem nossa, né? Então, talvez um país mais evoluído, os Estados Unidos, algum país europeu, talvez até Israel, ele esteja nos vendendo essa tecnologia e eles estão capitalizando. Os Estados Unidos está capitalizando, esse Bill Gates está capitalizando, esse outro aí, como é que chama? O Elon Musk está capitalizando, então os caras estão capitalizando. Vou te falar. Eu penso que a gente está meio que numa situação de nós, Brasil, e outros países do mundo, numa situação meio que colônia ainda, né? Então, eu acho que ainda há um abismo muito diferente, né, entre os países de primeiro mundo e nós, né? Então, muitas pessoas poderiam falar que nós, Brasil, não demos certo como nação, como país, como, né? Sim, tem essa Como fala. Estado. Mas por que a gente não deu certo? Então, por isso que nós estamos vivendo o caos. Um caos social, um caos econômico, um caos familiar, um caos espiritual, um caos de relacionamento, uma série de situações. As pessoas não se entendem aqui, né? Virou uma dicotomia. Eu sou o bem e você é o mal, né? Você tá de um lado e eu tô do outro lado. Nós somos uma sociedade, a gente tem que estar pensando para frente, todo mundo pensando igual. Quem está produzindo essa tecnologia, tô trabalhando com essa... Peguei umas aulas muito bacana, Coreia do Sul. Coreia do Sul está produzindo muita tecnologia. Só que tem toda uma questão política, social e econômica para os caras terem se tornado a potência que eles são hoje. Lopes, não sei se você sabe essa informação ou não, mas você vai saber agora. 98% das pessoas, dos lares coreanos, é conectado à rede Wi-Fi. 98%. 78% tem conexão 5G lá. O 5G no Brasil, aqui, chegou... A gente está com 5G aqui uns 7, 8 anos no máximo. Talvez nem isso. Os caras já estão há 20 anos no 5G lá, ou mais. Por isso que a gente tem essa visão assim, pô, o coreano, o japonês está tipo anos-luz. Não. O que aconteceu lá? Só que eles saíram da extrema pobreza, teve toda uma reforma política, social e econômica no país. Os caras investiram e ainda continuam investindo em tecnologia até hoje, tecnologia de ponta, tá? E eles saíram da extrema pobreza para se tornar potência em tecnologia. Claro que existe aí vários relatos que eles deram uma certa queda em questão tecnológica, mas ainda são grandes referências até nos dias atuais. Um dos países mais desenvolvidos é a Coreia.
em questão de tecnologia. Com quem que eles aprenderam? Eles olharam para o vizinho, para o Japão, que é uma potência tecnológica, e eles entenderam o seguinte: vamos fazer o que os japoneses fazem, mais rápido e mais barato. Ponto. O que acontece com o nosso Brasil? Vamos lá no tema da nossa. Posso falar aula? Da nossa aula de hoje. Que beleza, hein? Vamos ao tema da nossa aula de hoje. O Brasil está no caos hoje. Em todos esses segmentos que a gente está falando. Família, religião, tecnologia, nesse balaio todo dessa liberdade toda que tem a tecnologia e que parece terra sem lei lá, né? Todo mundo faz o que quer, canta, pinta e borda. Mas não é culpa da tecnologia, né? Não. É de quem manuseia. É de quem manuseia. Ou de quem usa, de repente, quem usa usa. mal, né? A tecnologia está a nosso favor, eu acho que ela é importante. Ela é importante, eu sou super a favor da tecnologia, né? É culpa de quem está manuseando mal manuseado, né? Então, assim, o que acontece do caos que nós estamos vivendo hoje? A gente perdemos muito, eu acho que essa é a palavra, nós estamos perdendo a nossa identidade como brasileiro, como pessoa, como ser humano. Então eu vejo, eu fico assim, cara, como que pode? Eu vim de um tempo, cara, eu tô com 35 anos, mas eu respeitava o professor, tinha um respeito pelo meu pai. Eu vejo muitos se perdendo hoje em dia. É filho falando certas questões assim que não deveriam falar, ou desrespeitar o pai ou a mãe. São figuras importantes que você vai carregar para a vida inteira. Ou um professor, ou até um amigo. Então assim, a gente está meio que se devorando um ao outro. Com perdão da palavra falando dessa forma, se devorando num ponto de achar que tudo é ruim. Peraí, aí você para e pensa, pô, peraí, meu, tá muita loucura a vida atual nossa, né? E aí o que acontece? Eu vejo o caos do país, claro, vou entrar em outras palavras polêmicas, tá? Mas assim, existe um lance que a gente busca referências pra gente, ou é uma referência na educação, ou em casa, ou religiosa, alguém que seja aquela referência, pô, eu quero me espelhar nessa pessoa aqui, certo? Mas a gente tem que lembrar que aquela pessoa não é perfeita, ela tem falhas, como eu também tenho, entendeu? Não é julgando, nada disso, mas assim, eu tenho que buscar, pra mim, aí você vê, para pensar assim, o que é de fato valor pra mim, o que de fato é importante, quais são os valores que realmente é a família, é o lar, é o fato de você poder trabalhar dignamente, você manter o sustento da sua casa honestamente. Isso são valores que, graças a Deus, Lopes, eu não gosto de generalizar muito, eu já generalizei muito e vi que não é isso. Muitas pessoas ainda preservam isso é muito bacana. Isso é muito legal. Existem pessoas ali que é correta nas coisas, faz as coisas certinho, mas existe um povo aí que acha que pode fazer tudo o que quer fazer, o que der na telha e que nada vai acontecer. Entendeu? E aí o que é para aquelas pessoas, o que é para nós, o que é correto, moral, para o outro ali ele vai falar, meu, nada do que essa pessoa prega ou como ela vive, para mim a moral dela não é nada. Tipo, desmerece. Existe muito essa coisa de desmerecer e merecer atualmente, que eu vejo muito isso nas pessoas. Mas aí volta na coisa do caos. Cara, eu vou dar um exemplo assim, olhando para a história, tá? Eu vejo muito, tirando o pessoal mais antigo da cidade, da nossa cidade aqui, que é aquela pessoa que, por exemplo, você vai dar até risada agora, que ia ali no coreto da Praça Matriz passar uma tarde e ter uma prosa, que era a linguagem que era usada antigamente, você não vê muito isso hoje em dia. Essa coisa, ô Lopes, da relação social era bacana. Ô Lopes, como é que você tá? Tudo bem? Como que vai a vida? Essa socialização entre a gente. Hoje eu tô aqui conversando com você no banco da praça e eu tô aqui no celular. Eu tô perguntando para você aqui, ó. Não tem mais o olhar no olhar. Sabe? Tomar aquele cafezinho da tarde. Sabe? Então, essas mudanças que teve... A gente teve uma mudança enorme, cara. Culturalmente por conta da tecnologia. Que é isso que eu vejo muito hoje que a galera, os mais antigos falam assim, ó.
Mas no meu tempo não tinha isso, era diferente. Era diferente porque as relações eram dessa forma que o pessoal vivia. Chegou a tecnologia, hoje a gente vive mais. Não todos, tá, Lopes? Não tô generalizando. Mas uma boa parte, principalmente os mais novos. Você tá ali, o cara tá perguntando pra você do outro lado ali se você tá bem, mas ele tá perguntando aqui, mas ele não consegue chegar em você aqui, ô meu amigo, você tá bem? Tal, tô aqui e tal, aquela coisa, eu e você aqui. Aquele momento, só nós dois. Não importa se tá fazendo chuva ou sol, ou se você tá triste ou não, mas você tem eu aqui junto de você. A relação humana. A gente tá perdendo muito essa coisa, sabe? Então, assim, pra mim o caos que a gente tá vivendo muito hoje, não tô botando culpa em nada, mas assim, a gente está perdendo muito essa relação da gente humana como pessoa, porque a tecnologia tomou esse ponto, esse espaço. A gente está muito assim na caixinha, cara. Tá muita gente dentro da caixinha. Não sai daquilo, cara. Não sai, fica ali, ó, dentro daquela caixinha fechado. Ele se blinda, Lopes. A pessoa fica blindada. As pessoas às vezes concordam com você só para não discordar. Só por isso. Ah, eu não vou discordar do Lopes. Você não é. Cara, a gente não é obrigado a concordar com tudo e nem discordar de tudo. Nós somos seres pensantes. Todos nós. Todos nós. Sim, sim. Então, é por isso que a gente vive em sociedade. Tem coisa que eu vou falar assim, caraca, o Lopes, ele é. Sabe, manda bem aqui, mas tem coisa aqui que eu acho que não tá legal. E vice-versa. Pô, o Ayrton manda bem aqui, mas aqui eu acho que não achei legal. Acabou, normal. E vida que segue. A gente vive em sociedade. Graças a Deus, né, que nem a gente já falou aqui no outro programa, ninguém pensa igual a todo mundo. Senão não teria graça, cara. Não teria graça. Entendeu? Todo mundo, imagina lá, todo mundo falar assim, é A, é B, é C, é C. Pô. Então, isso que eu acho bacana desse espaço aqui, do seu espaço. A gente tem essa troca de informação, eu aprendo com você, você aprende comigo, e a gente consegue construir uma ideia junto, ou consegue discordar junto também, de achar que isso aqui é bacana, isso aqui não é, e em diversos pontos. No ponto do caos, cara, eu acho que a gente está perdendo um pouco dessa coisa de, por exemplo, assim, Lopes, tava falando para você, né? Cara, fiquei me imaginando eu, assim, quando eu tava no meu tempo de estudo. Caramba, se eu tivesse uma atitude como um aluno teve comigo ontem, meu Deus do céu, eu chegava em casa, primeira pergunta, meu pai só na pergunta já tremia na base. Meu pai chegava para mim e falava, meu, você tá indo pra escola fazer o quê? E é simples. Não quer estudar? Beleza, vai trabalhar. E acabou, Lopes, não tem conversa. Era um regimento muito assim, ó. Sim, claro. Duro. E acabou. E era isso. Agora tem muitos alunos que eu falo pra você, Lopes. Eu fico assim olhando e falo, meu, caramba, eu gostava tanto de estudar, cara, no meu tempo de escola, que nem eu falei pra você, ir na biblioteca, fazer trabalho na folha de almoço, era a coisa mais gostosa. Outro ponto que a gente está perdendo, estava conversando com outros colegas, a gente está perdendo a coordenação motora. Por quê? Hoje estamos tudo digitando. Antigamente o professor falava assim, ó, hoje vou passar um trabalho para vocês. O trabalho era 10 páginas, Lopes. A gente tinha que fazer 10 páginas frente e verso. E aí, tipo assim, naquela época eu não entendia, mas eu estava exercitando a minha escrita. Tem alunos hoje, juro por Deus. Você pega o caderno do aluno e fala, quer acabar a lição rápido. Eles querem acabar tudo rápido. Você pega o caderno, até brinco, tiro de letra. Eu gosto de tiro tudo na esportiva. Estou compartilhando com você aqui o dia a dia do nosso trabalho. Eu falo, ó, pra você dar uma melhoradinha nessa letra aqui, hein? Só você entende? Vai ser médico? Brinco assim, fazendo aquela indagação para ele, opa, peraí, meu, realmente eu preciso dar uma melhorada na minha caligrafia, trabalhar mais. A gente está perdendo a escrita, que é uma coisa que vem desde lá de trás que a gente está perdendo por causa da digitalização. Sim. E a maioria da garotada pensa o seguinte, para que eu tenho que melhorar minha escrita se tudo que eu faço é digitado? Então essa é uma preocupação de muitos professores. Muitos professores. Eu sou de história, né? Mas assim, imagina os professores de português, deve estar pulando 2 metros de altura, porque os alunos estão perdendo a habilidade de escrever. Trabalho, Lopes, eu não falei para o seu desenho. Eu fazia as capas. Naquele tempo a gente colocava 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Hoje em dia você não precisa fazer isso, você faz tudo no computador. Então o aluno não tem mais o trabalho de fazer. É isso que a gente está perdendo por conta da... Esse é o grande impasse aí, eu acho. Você tem a tecnologia que facilitou muitas coisas, mas você não tem mais o trabalho de fazer o trabalho. Então a ideia que o professor te passar um trabalho para o aluno é de o aluno passar esse processo
entendeu? Para que ele sabe como que é elaborar algo. Então a gente perdeu muito essas questões. E eu fico pensando assim, e aí hoje como professor também, e também pensando como aluno, eu penso muito nisso, eu falo, nossa, cara, o quanto era importante o que os meus professores falavam no meu tempo de escola. E como muitas coisas, a gente, aí volto naquele ponto que eu falei para você, como que a gente ganhou muitas coisas com a tecnologia. Sim, mas perdemos outras, manualmente. Uma pessoa que para mim foi um grande exemplo para mim de professor, e também foi meu pai. O meu pai não dominava nada, Lopes, tecnologicamente, nada. Mas manualmente ele era fera. Fera. Vou dar outro exemplo simples para você. Tá. Pensa num cara, eu tive essa oportunidade na minha profissão como comerciante de conhecer um pedreiro. Olha a minha visão. O cara levantava uma casa, Lopes. Mas ele sabia identificar a planta, mas ele não sabia ler a planta. Porque era uma pessoa semi-analfabeta. Eu falei, caraca, meu, o cara levanta a casa, mas não consegue ler a planta. Ele tem conhecimento? Tem, cara. Tem, é um monstro na área dele, é um monstro. Sim. Então hoje eu vejo a seguinte questão entre conhecimento e teoria. As duas coisas é importante. A teoria e você ter o conhecimento. Você precisa saber manusear, mas você precisa da teoria. Você tem que saber conciliar. Você é engenheiro, você sabe o que eu estou falando. Você precisa da teoria, mas você precisa também indagá-la na prática. Para isso você fazer valer esse conhecimento que você tem. Eu vejo dessa forma, igual eu como professor de história. Eu tenho conhecimento histórico, mas eu preciso entender na prática como que funciona esse conhecimento histórico para fazer valer ele a pena. É por isso que nas aulas que eu dou, eu gosto de encaixar as coisas. Eu gosto de usar o antigo e fazer ele presente no dia a dia das pessoas. Eu acredito que o conhecimento, se você não consegue mostrar ele na realidade, no dia a dia, ele não faz sentido nenhum. E aí que entra aquela questão do desinteresse. O aluno vai falar assim, pô, por que eu estou estudando tal? Chega uma hora que ele raciocina. Como eu falei, somos seres pensantes. Ele vai falar, por que eu estou aprendendo uma coisa que eu não estou vendo na prática? Sim, de alguma forma ele vai contestar isso. Ele vai contestar porque não faz sentido. É a mesma coisa você aprender inglês e nunca sair do Brasil, cara. É. Você não está usando o inglês, por que você vai aprender? Um simples teorema de Pitágoras é contestado, né? É Por que eu vou contestado. usar o Por que eu Pitágoras? vou aprender teorema de Pitágoras? Por que eu vou aprender seno, cosseno, tangeno? Isso, Eu vai ser não mexo importante. com isso. Vai transformar a nossa vida, né? Então o conhecimento, eu parto desse ponto. Ele tem que fazer sentido na prática para a pessoa. Aí vamos voltar no caos. Hoje, eu gosto assim eu sou uma pessoa que eu gosto, eu respeito, por exemplo, eu tenho esses valores comigo, né? Respeito muito minha avó, meu pai, uma pessoa super simples, sabe? Ele não tem que nem eu te falei, o estudo, a teoria e tudo mais, mas eu não perdi essas referências na minha vida, graças a Deus. E acredito que você não, porque a gente veio de uma educação diferente da educação que tá vindo de hoje, cara. A educação, claro que a educação de hoje tem, entre os pais e os filhos, são relações de valores, vou colocar dessa forma, tá? Um pouco diferente das relações de valores do que era antigamente. Vou dar um exemplo assim, ó, um casal, vou entrar numa polêmica, tá? Você tem lá o filho que tem a mãe que é homossexual. Ele vai ter os valores daquela família, certo? O casal, um homem e mulher, vai ter outro valor. Pode ter coisas semelhantes, mas aquela família vai pregar um valor e essa outra. Mas isso faz diferença? Pra Se mim, são não. bons valores? Se são bons valores, ok, top. Pra mim não faz diferença alguma. Porque hoje o conceito Top. de família ele mudou muito. Às vezes, É isso que eu quero. O a criança conceito. nasce hora, né? Anti- Nasce, a mãe morre, e aí tem que ser criado pela avó, pela tia. Lá atrás, o conceito de família era o quê? Vamos lá na década de 50, 60, 70, os mais atrás. Era o homem, a mulher e os filhos. Isso mudou com o passar do tempo, certo? Isso não faz diferença. Porque se são pessoas boas e estão passando coisas boas para os filhos, para Bons se valores, tornar. bons princípios. Meu, Né? bons princípios, top. Educação, ética. Ética, né? sabe? Honestidade. Honestidade, meu, maravilhoso. Então, o que eu vejo hoje, uma coisa que eu acho maravilhoso, e eu tô tentando fazer isso dentro de casa, por exemplo, internet. Meu, meus filhos adoram os desenhos, vai chegar um momento que eu vou falar, ó, a gente tem que ter uma atenção ali na internet, porque hoje em dia a internet é uma terra sem lei, já falei isso pra você. Se os pais não estão acompanhando o que os filhos estão vendo ali,
vira um caos. Sim. E muitos deles acham que o que estão vendo na internet pode reproduzir na sociedade. Você já deve ter escutado aqueles casos lá o jovem ali jogando lá o GTA San Andreas, que é o joguinho do GTA, ele vem e reproduz na sociedade achando que o que ele está vivendo no jogo ali, ele pode fazer na realidade. Você não vê esses casos que a gente vê lá do aluno que entrou na sala, que matou não sei quantos, não sei o que, não sei o que. Aí você vai puxar a fundo o que levou essa pessoa a fazer a barbaridade que ele fez, entendeu? Aí existe vários contextos, aí entra a psicologia, enfim, outras coisas. Mas assim, volto num ponto da internet do caos, por quê? Não estou julgando a internet como vilã da história. Hoje nós estamos tendo uma guerra lá nas escolas que é o quê? Que o celular é o vilão. Eu passo muitos problemas no dia a dia, que o celular é um vilão. Eu sou uma pessoa que a pessoa pode usar o celular? Pode. Ter uma emergência? Pode, Lopes. Pode, não tem problema. Pode, Né? Lopes. Pode, claro que pode. Você tem uma emergência, você precisa estar o celular, ele auxilia em várias questões, né? Mas a gente tem a parte tecnológica, por exemplo, às vezes você está na sala de aula e o aluno está lá ouvindo um bailão no meio da aula. Sim. Acontece. Sim, desinteresse puro. Então, a educação não está sendo atrativa, tá? Não está chamando atenção, Você não entendeu? está provocando. O TikTok está sendo melhor, o Instagram, o Facebook. Isso, mas que perspectiva de futuro uma criança dessa vai ter? Agora eu penso assim, eu fico pensando com meus botões, né? Cara, se esse camarada tem um talento, penso eu, falo, às vezes o menino tem um dom ali pro desenho. Se ele usa ali para poder pegar algum tutorial, né? Hoje em dia essa palavra que é utilizada, tutorial para aprender ali, aperfeiçoar o desenho. Eu uso a internet, eu dou muitos exemplos para eles na sala de aula. Eu preciso consertar uma tomada, não sei como fazer, eu coloco lá no YouTube. Como consertar uma tomada. É saber utilizar a ferramenta. Ferramenta espetacular, sabendo usar. Claro. Sabendo usar. Sabendo usar. E o que acontece hoje é a tal da falsa liberdade que se criou, para mim, eu vou usar essa palavra. Por que falsa liberdade? Eu já usei muito isso em sala de aula. Hoje em dia tem um cyberbullying. Você já ouviu falar esse termo? Já ouvi falar. O cyberbullying. Não tenho grande conhecimento. O cyberbullying nada mais, nada menos que simplificando, é a gente ir lá, você tem o bullying, você está trocando ofensa ali com a pessoa na internet. É o cyberbullying, trocando, atacando a pessoa, ofendendo, enfim. E aí tem pessoas hoje ali que ficam só ali para pegar ali. Que na verdade é um crime, né? Você está ofendendo a pessoa ali, ou degrinindo e tal. E eles dominaram esse termo aí como cyberbullying. Que no caso seria a mesma coisa que o bullying que a gente já conhece. Só que muitas vezes são feitos por perfis falsos também, que é difícil de pegar. As fake news tá aí, né? Então as fake news tá aí. Perniciosas, né? As fake news tá aí para provar isso que a gente está falando. O que acontece? Eles se detonam pela internet. Fofoca, ataca um ao outro, fala isso um do outro, sei o que, não. Eu falo, gente, caraca. E o peixe, pra mim, desculpa o grosso modo falar, que perda de tempo. Na meu ver, porque o jovem ali poderia estar fazendo outras coisas. Sabe, que nem eu falei pra você poderia estar pegando um tutorial, ou estudando, ou procurando oportunidades de trabalho, porque eles já estão numa certa idade que eles já sabem o que é o certo e o errado, já podem estar procurando alguma coisa atrativa para eles, já pensando no final ali do estudo dele, para que quando ele concluir, ele vir para o campo de trabalho, né? Mas existem essas coisas que eu te falei, dessa falsa liberdade, que eles acreditam que, não, vou fazer tudo que eu quero fazer aqui e tanto faz, tanto fez. Tem consequência. Tem consequência. Não pensa que lá você vai fazer lá, vai ficar por isso mesmo, que tem gente olhando o que você está fazendo. Então toma cuidado com curtidas, no que você fala. A gente já tem que tomar um certo cuidado, né, Lopes? No dia a dia, com o que a gente fala, como a gente fala, no nosso comportamento, a gente está sendo observado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, que é importante. E eu vejo que muitos não ligam para isso, querem passar por cima disso. Então eu tenho muita essa dificuldade, assim. Isso em atividade, tá? Trabalhando e tudo mais. Vou fazer o que bem entender e tá tudo certo. Né? Mas uma hora vai bater, como é que meu pai falava? Uma hora vai bater o
o senso do juízo na ENIC, a gente espera isso, né? E espera que esse comportamento deles melhore. É um processo, eu queria acreditar também que a pessoa vá amadurecer, né? Que é um processo ali, eles ainda estão novos ali, não mede o peso da ação que eles fazem. Eles não pensam assim, ó, eu vou fazer tal coisa, será que vai acontecer tal coisa? Não, eles não pensam assim. Eles simplesmente fazem sem acreditar que vai ter alguma consequência. Entendeu? Sim. É fazer o ato sem raciocinar. Inconsequentemente, perfeitamente. Entendeu? Agora, vamos voltar um pouco na história da colonização, então. Bora, né? bora. Eu acho que a nossa colonização ela foi marcada por exploração, por interesses escusos, por competição, né? E por interesse de alguns grupos, sempre, né? Sempre. Desde o início, desde 1500. Né? Nós temos o período pré-cabralino que a gente já existia enquanto nação. Por que a gente fala povos indígenas? Porque não é um índio só, não era tribo só. Eram várias. Tinha índio Eram no várias. índio indígena no Nordeste, no Sul, em Alagoas, no Sudeste. Sim. Cada uma tem um nome, né? Eles são considerados... Guarani, Tupinambás. Eles são considerados os povos originários Eles da são os terra. verdadeiros brasileiros. Eles são né? os verdadeiros. Eles já estavam aqui. Então o que a gente descobriu? Já estava aqui. Nada, os caras estavam aí, pô. Nós somos invadidos na realidade, né? Agora, há quem diga que a qualidade da nossa colonização que foi ruim, que a gente foi descoberto por Portugal, que foi errado. E há quem diga também que não é necessariamente os Estados Unidos também. Os Estados Unidos foi explorado pelos ingleses na realidade, né? E aqui a América Central e do Sul, espanhóis e portugueses, né? Só que lá o clima também favorece, que é um clima mais temperado. Nós temos um clima tropical. Então aqui nós temos as doenças tropicais, nós temos calor pra caramba, nós temos os vetores, nós temos as doenças tropicais, febre amarela, cachumba, varíola, essas coisas todas que o caboclo chegava aqui. Então não era um processo muito fácil. E as culturas também, né? Era muito mais fácil plantar cana-de-açúcar aqui, que é um lugar mais úmido, do que plantar cana-de-açúcar nos Estados Unidos, por exemplo. Exatamente. Então os caras tinham que se virar. Os caras tinham que plantar soja, algodão, feijão, tinham que plantar outros produtos. Isso. Então talvez favorecesse. E a ideia com que os caras chegaram lá foi diferente. Aí sim, do empreendedorismo, de dar terra para os caras tal. E tanto que quando a Inglaterra viu que os caras se deram bem, quiseram lá e cobrar, vem cá, dá nosso quinhão aí, nosso dinheiro, nosso imposto aí. Aí até que houve a Revolução, né? Aí decretou-se a independência dos Estados Unidos, né? Então não, aqui a gente se vira e tal. Então, até pelo aspecto geográfico mesmo, parece que favoreceu. Podia ser espanhol, podia ser português, podia ser qualquer um que talvez fosse da mesma maneira lá. E a gente já era uma situação muito diferente, uma costa muito extensa, uma dificuldade de chegar até o interior, não dava naquele momento para explorar outras culturas, né? E outras, né? Até produzir gado. Gado não se dava bem aqui no litoral, o gado tinha que ir para dentro, né? Se eu te falar, eu vou te explicar o porquê, tá? Da minha visão. Que nós ainda somos colônia até hoje, você acreditaria? Eu acredito. Nós somos colônia, pelo menos na cabeça, intelectualmente. Por quê? Sabe por quê? Nós temos espírito de colonizados Você ainda. falou tudo. A gente não conseguiu entender que nós já somos um país. Muitos brasileiros ainda têm a mentalidade atrasada. Nós ainda estamos presos no passado, cara. Em várias regiões desse país. Infelizmente. Tudo que é produzido aqui, Lopes, observa, tudo que é produzido aqui, tudo que é de primeira daqui não fica no Brasil. Não fica no Brasil. Vai para fora. Pode ser. Isso vem. Mas por que isso? Isso vem da onde? Colonialista. Isso vem daquele tempo. Os caras vinham, exploravam e levavam para fora. A gente escuta isso no dia a dia. Ó, o café que a gente compra no mercado, a safra de primeira, a gente não está consumindo a safra de primeira linha. A gente está consumindo a safra de terceira, quarta linha. Porque a de primeira foi para a Europa, foi para o Japão, foi para os Estados Unidos. É isso. Então, até hoje, aí entra naquela questão. O que favorece nosso país para os caras lá fora? O que favorece? É as nossas terras, que são, vamos dizer assim, férteis para plantação, essa coisa toda que já vem de um processo histórico. A gente só produz a matéria-prima aqui,
certo? Os caras exploram isso aqui e levam lá para fora e produz e volta de volta. Mas isso acaba não sendo suficiente. Tem outros países que são muito prósperos, são ricos, são países de primeiro mundo e tem poucas terras agricultáveis, não tem nada lá. Os caras têm que importar tudo, mas são países prósperos porque a ideia, o pensamento é diferente. Mas foi o que eu falei e você falou também. A ideia sempre foi de tirar da gente. Talvez por isso que a gente tem esse espírito meio que de vira-latas mesmo, né? Sim. Essa sensação de vira-lata, de ser explorado sempre, Sempre, né? sempre. E a gente está E nessa a todo situação custo, que é o né? caos, mas ela começou, ela é histórica, né? Ela é histórica, Na verdade, cara. nós temos o período pré-colonial, que ele foi, sei lá, de 1500 a 1530, porque os caras não colonizaram aqui de pronto, né? É. Os caras só exploraram. Viu que aqui tem pau-brasil, negócio de tingir as roupas lá, não sei o que lá e tal, porque outros produtos e especiarias eles tinham no Oriente, tinham nas Índias ali, então... E a gente não tinha aqui. Aí viu-se que dava para plantar cana-de-açúcar, então a gente viveu o ciclo de cana-de-açúcar, depois deu uma esgotada, foi para o ciclo do ouro, depois para o café, mas sempre meio que oligarquias ali, né? O único povo... Tentou-se... Portugal queria colonizar a gente, mas aí, o governo não vai colonizar. E passou para terceiro. Já venderam nós também, né? As capitanias hereditárias. Então cada um tinha um, mas também não deu certo, porque eu acho que os caras não se entenderam, né? O único povo, Lopes, que não aceitou isso, de fato, que é claro, isso dentro dos registros históricos que a gente tem, de conhecimento de história, Sim. né? Que não aceitou ser dominado, ou, desculpa a grosso modo falar, ser escravizado ou domesticado, foram os índios, cara. Sim, porque eles já tinham a cultura deles. Porque eu falo isso sem saber, quando os espanhóis chegaram aqui, eles vieram na base da força, para dominar os caras. Os caras olhou para ele e falou, não, nós não vamos aceitar. E não aceitou, e se rebelou. E aí teve os conflitos entre eles, tal. Depois os portugueses olhando a situação ali, eu falo desses, olhando, falou, peraí, esses caras chegou aqui querendo dominar os caras à força. Não, eles não vão conseguir. Aí os portugueses mais malandramente veio na base da conversa ali, barganhando, e conseguiram trazer, no tanto que nos registros de história fala que eles trouxeram, eles convenceram os indígenas, né, com a barganha. A barganha mostrando que a cultura deles era melhor, que os indígenas também poderiam ter aquela cultura. Isso, aí veio do espelhinho, né? Do espelhinho, do pente. Aí veio os jesuítas com a catequização, dando educação para os indígenas, o estudo. Então os portugueses foram ali meio que amolecendo os caras para mostrar, ó, a gente pode te dar educação, vocês podem ter isso, barganhando com eles, mas tudo com um único objetivo, que era o quê? Explorar nossas terras. Isso, avançaram. Isso foi a época dos bandeirantes também, avançando. E dessa forma... foi um dos responsáveis por essa... Dessa forma, vamos dizer assim, que foi dentro da história aí, dessa forma foi mais aceitável. Então os indígenas foram sendo dominados, desculpa o termo, mas a palavra é essa, de fato, eles foram sendo dominados mais na conversa. Ali, naquele joguinho que o português fez, não na base da força bruta que os espanhóis vieram. E aí o que acontece? Hoje... até hoje é assim. A gente vive nesse processo da barganha. Como que você consegue, de certa forma, cesta básica, conquistar alguma coisa? Barganhando. Material de construção civil, um saco de cimento, tudo isso aí, né? O espelhinho mudou de nome agora. Tem essas coisas aí. Só mudou o nome, Lopes, para fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o Lopes no pulo. Eu vou pegar um ponto fraco dele. Ô Lopes, vem aqui e tal. A famosa... Aí vou voltar num ponto histórico. É a famosa política café com leite, cara. Dos coronéis lá. Vem aqui, meu amigo, pá, não sei o quê. Isso é histórico. Sim. Vem aqui, não, olha aqui, ó, vou te ajudar aqui, pá. Clientelismo. É isso aí. E aí você vai trazendo essa galera pra você. Aí o cara vai falar contra o cara, não vai. Entendeu? E aí o que acontece? A gente vive hoje numa sociedade... Que aí entra num ponto que eu já falei para você. A gente entrou nessa questão assistencialista. Nós estamos presos nisso. Sim, certo? Estamos presos nisso. A gente precisava se libertar disso. A gente precisa se libertar disso, de parar e pensar assim, ó. Porque o certo, Lopes, o certo pelo certo, que eu penso dessa forma assim hoje, ó. Se você tem uma boa educação, mesmo que você venha de escola pública, se você tem uma saúde pública boa, você tem plenas condições, certo, de ser uma pessoa idônea, vir para a sociedade, trabalhar
e ganhar o seu sustento e manter a sua vida. Ponto. Agora, se o camarada ele não tem uma saúde legal, não tem uma educação legal, não tem uma segurança pública legal, o que acontece? Ele acaba indo para essas tangentes da sociedade, certo? E aí o que acontece com esse amigo? Ele vai para assistencialismo. Que aí entra hoje auxílio não sei do que, auxílio não sei do que lá, bibibibobobó, e o cara fica amarrado nisso. Tem gente hoje que, juro por Deus, já escutei o seguinte termo, um cara não quer nem saber de trabalhar, porque ele só recebe auxílio do governo para tudo, é auxílio gás, auxílio não sei o que, bibibi, então o cara quer viver de essencialismo. Aí quando você vai ver lá a realidade do camarada, pô, o cara precisa disso mesmo? Vamos ver se o cara precisa disso de fato, vamos lá. Você vai ver lá, o cara tem uma vida até que o cara daria... Claro que eu estou dando só um exemplo. Existem situações extremamente vulneráveis na sociedade. Existe. Fato. O cara realmente precisa de uma assistência. Sozinho ele não vai dar conta. Ou o pai de família, ou a mãe de família. Eu falo a figura, o cara, a pessoa ali, que é o chefe daquela família. Ele precisa de uma assistência. Mas aí eu venho a pergunta que eu quero te falar, Lopes, é o seguinte. Qual é a assistência de fato que essa pessoa precisa? É uma cesta básica? É um auxílio de R$ 1.000? O que de fato aquela pessoa precisa na vida? Será que se aquele camarada Ele precisa de trabalho para prover o seu sustento. Se aquele camarada não tivesse um trabalho, ele não conseguiria... Exatamente, você falou tudo. Será que ele não tivesse um trabalho, ele não conseguiria prover do sustento dele? Claro. Ele precisa de emprego, cara. Não precisa de assistência. Precisa de um emprego. Aí entra nesse ponto. Entende? Que aí volta naquela questão, por exemplo, vamos pegar lá o exemplo da história lá. Você vê lá os caras, cara. O índio... É engraçado até falar isso, mas é a realidade. O índio tava lá com seu arco, sua flecha lá, os caras chegou na bala, os espanhóis. Aí o português chegou, falou, meu amigo, calma, não precisa disso aí não. Olha aqui um espelhinho legal. O índio, um espelho, legal. Que legal. Olha que roupa legal, pô, você pode ter isso comigo, entendeu? E aí o cara baixou o arquinho, a flecha, foi perdendo aquela agressividade, foi ficando tranquilo, pô, vou ganhar com o cara ali. Sim. E a gente está vivendo essa política feijão com arroz, ou café com leite, como você quiser denominar, até hoje. Então o cara entendeu o seguinte, pô, eu estou dando assistência para aquele cara ali. Aí vamos entrar na parte dos nossos governantes, os líderes. O cara entende assim, pô, tô ali levando a boiada. Vai, é o boi, tô levando a boiada, tá de boa. O cara tem ali desculpa a expressão, o cara tem ali a ração dele ali. Irmão, tá ótimo pro cara. Eu escutei isso, cara, quando eu tava no 3º ano do ensino médio. Meu professor falava assim pra mim assim, ó. Rapaz, brasileiro é complicado. Ele falava assim, enquanto ele tiver o arroz e o feijão, não precisa nem ter a mistura. Tem o arroz e o feijão no prato, tá lindo, Lopes. Tira o feijão do prato do brasileiro. Aí eu fiquei pensando na hora assim, falei, meu, caramba, pior que vira bagunça. Então, às vezes, o cara não tem nem a mistura, Lopes. Ele tem um arroz e feijão e já se contentou. Pô, então a gente tem que entender o seguinte. Nós, enquanto brasileiros, a gente pode querer mais do que só isso. Não, né, do que só esse assistencialismo. A gente tem que ter essa mentalidade de falar, pô, eu quero ter um emprego melhor. Mas como mudar a mentalidade dele? E será que querem que se mude a mentalidade dele? Alguém vai permitir que se mude a mentalidade? Tem esses dois pontos que você falou que é importante. Tem um lance se vai permitir ou não, porque já é uma guerra isso hoje em dia. E já tem uma outra questão que é o seguinte. Esse camarada que já está tão atrelado a esse sistema que nós vivemos, a essa realidade que nós já vivemos, ele já acomodou. Ele não quer mudança. Esse cara fala, o cara vai pensar, Lopes, a verdade é essa. O cara vai falar, meu, tô aqui com meu feijão, tem meu arroz aqui, sabe? Tem uma cervejinha ali pra mim, sabe? Eu tenho aqui, tá ótimo. O cara estagnou ali. Ele parou naquela margem, ele não enxerga além disso. Ele parou naquela margem e já era. Falou, caraca, bicho. Isso é uma realidade, principalmente nas famílias mais humildes, no país inteiro, cara. No Brasil inteiro. Eu tô falando desde as famílias do Acre lá, das famílias do Nordeste do Brasil. Entendeu? Uma realidade. Quanto mais afastado das grandes metrópoles, mais que a gente vai entrando nas veias do país, mais você vai vendo como que a realidade é dura e difícil. Então a pessoa se conforma. É simples. Ou você se conforma ou não.
É duro falar isso, Não, mas Lopes. é isso. Mas é uma realidade que a Então, gente está vivendo, entendeu? então a gente já sabe que a raiz do nosso problema é realmente os primórdios da colonização, né? Porque é histórico isso, né? Foi o que eu Cara. falei. Por que surgiu a República? Por causa de uma revolta de três grupos, vamos dizer assim, né? Oligarquia cafeeira, que eram os caras que mandavam aqui, os grandes fazendeiros, que tinha trabalho escravo. Um ano antes, os caras, a princesa Isabel tinha abolido a escravidão, aí descontentou os caras queriam que tivesse escravo até hoje. Tal. Ia ser A igreja maravilhoso. também não tinha papel no Estado, né? Exato. No Império na época, e os militares que estavam insatisfeitos. Então reuniu, foi uma. O povo não participou da República, nada. O povo estava andando para tudo isso aí. Tinha Sim. muito escravo, não tinha trabalhador efetivamente, Vou dar um e exemplo. tinha os caras lá que estavam, os comerciantes, sei lá, Chega no Rio de Janeiro hoje, lá na favela, lá na Cidade de Deus, lá. A realidade do Rio de Janeiro é bem complexa lá, o Rio de Janeiro. Historicamente também, socialmente, enfim. Chega lá na favela lá e fala assim, ó, vamos cortar o auxílio. Caraca, bicho. Vira terra de um exemplo, tá? Então, assim, hoje nós já estamos numa questão muito difícil. Eu, enquanto cidadão, enquanto professor, eu tento mostrar o viés histórico e a realidade, como aconteceu as coisas até aqui e como estamos nos dias de hoje, né? Porque foi todo esse processo histórico. É difícil arrancar. Pensa numa pessoa com um punhal bem aqui no seu peito, assim. O cara já tá lá ferido. Você vai mexendo naquilo, cara. O cara vai sentir dor, vai sangrar. O cara fala, meu, putz, você tá mexendo na ferida da pessoa. É difícil a gente entender toda essa questão aí histórica, como nós estamos agora e mudar essa mentalidade, ô Lopes, do camarada entender, pô, eu tô aqui, mas eu posso chegar aqui. Como eu fazer esse processo para esse camarada entender isso? Sim, Vindo da realidade extrema que ele está vivendo todo dia ali. sim. É o que eu falei para você lá no início da nossa conversa, bem antes do programa começar. Professor não é herói. Ele não é herói de capa. Não é, cara. É uma pessoa, um cidadão comum ali que tem um pouco de conhecimento e tenta ali passar o conhecimento que ele tem para as outras pessoas, instruí-las. Se numa sala de aula, que é a realidade que um professor tem hoje em dia de 40, 50 alunos, dentro de uma sala de aula, você conseguir ali mudar a mentalidade de 5, cara, se considere um vitorioso. Perfeito. Se considere um vitorioso porque você já despertou 5 cabecinhas ali e a gente pensa numa matemática, no meio que hoje é 5, amanhã é mais 5, entendeu? Um dia de cada vez. Então você vai trabalhando essa mentalidade para trazer pessoas, despertar a reflexão e o senso crítico dessas coisas, para se tornar pessoas críticas como nós somos hoje, eu, você, entendeu? E é difícil despertar o senso crítico. Então as pessoas meio que acomodou muito, lembra que eu estava falando para você? Sim, claro. Tá acomodada com a tecnologia, a galera tá muito acomodada com vendo, perdão da palavra, muita porcaria na internet. Hoje em dia eu não tenho mais o prazer, eu tava dando esse exemplo de hoje em dia a gente não tem o prazer de pegar um livro e saborear um livro crítico. A gente tem mais prazer de passar a maior parte do nosso tempo ali no eletrônico do que manusear um livro, que era uma coisa prazerosa que nós fazíamos. Não só um livro, um gibi, por exemplo. Sabe? Então, assim, nós temos que. É uma batalha árdua que eu passo todo dia, de acreditar, de pensar em transformar mentalidades, de despertar, não é nem transformar, ô Lopes, mas é despertar mesmo o senso crítico da pessoa. De mostrar para ela, falar, meu amigo, você é inteligente, só que você está dormindo. Acorda. Acorda, você precisa acordar e enxergar a realidade dessa sociedade, enxergar a nossa história, entender essas conexões, entendeu? E a gente tentar transformar esse camarada de hoje no cidadão de amanhã e esse cidadão perpetuar, fazendo a diferença. Entendeu? Acreditar que ele pode, em qualquer segmento que ele seguir dentro da nossa sociedade, ele falar assim, não, eu posso fazer a diferença onde eu estiver inserido. Pode ser na igreja, pode ser numa roda da praia, num evento, pode ser onde for. Entendeu? É mostrar para ele que ele pode ser uma pessoa ativa na sociedade. Em todo segmento, político, histórico, religioso, entendeu? Ele tem que ter com perdão da palavra, esse espírito guerreiro dentro dele de falar, eu posso ser uma pessoa
que posso somar. Lembra que eu falei para você da outra vez que eu tive aqui? Uma pessoa ímpar na sociedade, ímpar, no sentido de acreditar no que ele faz, independente de qualquer questão. Claro que é como eu falei, a gente vive numa sociedade que muitos vão concordar e outros vão discordar, isso é normal. Deu no sentido de ele acreditar que mesmo ele tendo esse prós e contras, ele tem a opinião dele, ele tem a mentalidade dele e a gente vive assim, entendeu? Nem todo mundo vai concordar com você, nem todo mundo vai discordar de você, entendeu? Então acho que a gente vive em sociedade dessa forma, né? É dessa forma que a gente vai crescendo no dia a dia, um passinho de cada vez. Sim, é um passo de cada vez, é um passo, né, é um objetivo meio que distante, nos parece, né, pela situação, né, pela radiografia do momento que a gente vive, mas há de se caminhar, né, há de se fazer alguma coisa. Dá a impressão que esse assunto que a gente está discutindo é um assunto um pouco distante da nossa audiência, talvez. Né? Não sei se todas as pessoas que estão nos ouvindo consegue entender isso, qual que é a nossa preocupação. É quase que um descortinar mesmo essas mazelas sociais que a gente vive. Porque não dá para a gente viver tranquilamente sabendo que tem problemas Eles problemas. gravíssimos Não na dá. sociedade, né? A gente já, intelectualmente, eu acho que ele é geral, não é privilégio de classe E, da classe A, da Não classe é, B, não é é. geral, é Né? geral, é Se a geral. pessoa for tapada, ela pode ser da classe A, pode ser da classe E, lá na periferia. Existe ou pessoa pode, que é né? classe alta, mas intelectualmente ele tá travado. Tá travado, tá Travado. ali, ele tá sofrendo as benesses, e, né, qualquer classe. Então, de repente, a gente está meio que numa zona de conforto. Mas tem um problema que a gente precisava resolver, que a gente precisava, né, trilhar um caminho diferente, dar o primeiro passo em outro caminho, em outro sentido, para tentar resgatar isso. Né? Lopes. Nós estamos falando da base da sociedade, que são as crianças, são os jovens, são os adolescentes. A gente Né? é- Que perspectiva de vida, que perspectiva de futuro? Para nós, não. Eu já estou com bem tempo aí de vida. Não sei. Eu ia falar disso agora. É assim, Lopes, a gente vai ficar ativo um tempo. Vai chegar uma hora que você vai sair do jogo, eu vou sair do jogo. Minha preocupação é, e os que vão vir, cara? Isso. Como que vai ser? Eu acho que essa é a preocupação que nós temos hoje. Já existe essa preocupação de muitas pessoas, assim, da mais antiga, com essa questão, porque vai vir uma geração aí e a preocupação é, será que eles vão dar conta do recado? Será que eles vão conseguir chegar junto e dar uma resposta à altura do que nossa sociedade está vendo hoje e o que a sociedade quer, até onde a sociedade pretende chegar, qual o objetivo for? Então eu vejo dessa forma. Hoje essa preocupação ela é muito grande e a gente a gente pode discutir diversos segmentos, mas a gente volta naquele ponto, muitas pessoas pensam dessa forma. Que aí você escuta aquele discurso assim, só a educação que vai mudar tudo isso. Aí vem aquela coisa, eu me preocupa isso, tá? Que eu volto para falar para você, o professor não é herói. Acha que o professor vai te fazer mágica, tirar o coelho da... Não é isso, cara. O professor, ele é um braço, uma extensão da casa, do lar, para ser o... É um auxílio, um apoiador, né? Nós somos uma extensão, você entendeu? Que apoia ali a família para ajudar a família nesse processo da educação aí. Do conhecimento. E do né? conhecimento, É para o pai, a mãe depois que tem que nós trazermos esse jovem que está em formação para a sociedade. Sim. E outra, hoje eu tô com 35 anos, daqui a 15, me aposentei e vai vir outro professor. A gente não vai ser professor a vida toda. A gente vai chegar uma hora que os nossos recursos vai se esgotar. Vai se esgotar. Mas enquanto estivermos ativos, a gente sempre mantém ali tentando fazer o melhor possível que a gente possa fazer para trabalhar. Eu acredito nisso, Lopes. Por isso que eu acho que eu entrei nesse meio de educação, no sentido de acreditar que a educação é essa ferramenta transformadora. Transformadora no sentido de formar, de informar, de ajudar nessa estrutura para formar esse cidadão, esse ícone invisível, esse cidadão do amanhã. Então, para mim, se você perguntar, o que você acha? A minha visão é essa, tá? Qual é o cidadão do amanhã para você? O cidadão do amanhã, para mim, é o cidadão que eu, ou você, ou Lopes, se encontra, seja uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa que esteja junto na sua sociedade,
na parte social, ou política, ou esportiva, ou cultural, que independente do engajamento que ele estiver inserido na sociedade, o principal de tudo seja uma pessoa de bem, que não se perca aí no mundo mais, como, no mundo mais, como posso falar a palavra agora que me fugiu? No mundo obscuro que tem na nossa sociedade. Né? Como muitos hoje já não estão aqui, que se perderam por falta de uma instrução, ou volta naquele ponto que eu estava falando, de uma referência, ou de uma desestrutura familiar, ou de qualquer outro problema que venha acontecer na vida dessa pessoa, entendeu? Então eu acho que é isso. O caos que nós estamos vivendo hoje, voltando do princípio do nosso tema, o caos que nós vivemos hoje, tem uma série de questões que está envolvida na vida daquela pessoa. Claro que não justifica. Sabe por quê, Lopes? Eu falo isso, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Já escutei muito esse termo assim, ó. Pessoa ser pobre não justifica ela ser revoltada. Porque existem muitas pessoas que vieram da origem humilde e conseguiram viver tranquilamente. Construíram sua vida, construíram suas famílias. Por quê? Tinha um objetivo de vida. Ou por aquela pessoa já ter uma mentalidade de querer crescer na vida, ou porque simplesmente ela pode ter tido alguma instrução por uma outra pessoa ou não. Às vezes você tem uma pessoa ali, um exemplo simples para fechar essa questão, ele não tem estrutura, não tem referência nenhuma, mas ele tem um objetivo de ser alguém na vida, alguém de bem, independente da realidade ou da origem que essa pessoa venha. Por isso que eu vejo da seguinte maneira, o cara pode vir da favela, literalmente da favela, mas ele tem um objetivo na vida dele de ser alguém com muita batalha, muito suor, muito esforço, ele consegue chegar lá. É claro, também tem as questões do assistencialismo. A gente tem que tentar se desamarrar desses mistérios que a gente vive na nossa sociedade. Mas eu acredito nessa questão. A pessoa acreditar no potencial dela, acreditar no trabalho e no esforço, ela consegue atingir um objetivo e se inserir na sociedade, entendeu? E de fato fazer a diferença na sociedade, seja qualquer segmento que ela venha seguir. Na realidade, de fato, a gente vive uma crise muito grande na educação de uma maneira geral. Tem um site chamado Brasil Paralelo, né? E eles fizeram um documentário, eles invadiram as universidades públicas, inclusive. Por 2 motivos eu não quero ver isso aí. Primeiro que eu não tenho dinheiro para pagar os caras. E depois, cara, eu tenho medo de ver o resultado desse trabalho que eles fizeram, tá? Porque tá complicado, cara. Tá complicado. Tá complicado. E nós estamos falando de universidades públicas. Você falou em crise, isso é top, porque realmente a crise é muito grande. Em todas as esferas da educação. Se você for analisar... Aonde que nós vamos chegar, cara? A gente não tem um futuro muito promissor, não, né? Não tem. A gente tem que ser realista com a realidade. Mas assim, cara, aí entra o caos. Pô, se a gente já não tem, como que eu posso dizer, uma esperança em nada mais, que antes era tudo, todo mundo tinha aquela convicção, né? Não, a educação é o que vai resolver. Pela educação que a gente transformará. Eu ainda penso nisso. Eu ainda penso nisso. Talvez a educação de base, inclusive, mas a educação é um conjunto, né? Tem que ser os pais juntamente com a escola, no início, na base. A base. Mas que base que os pais estão tendo para passar para os filhos para que possa auxiliar a escola? É difícil, cara. O próprio professor, o professor também vem da sociedade. Sim. O político vem a gente critica político pra caramba. O político é produto da sociedade. Então, se a sociedade é ruim, ela criará políticos ruins, cara. Claro. Né? Política do assistencialismo, do dando que se recebe, do coronelismo, né? Do que a gente acabou de falar, da Primeira República lá, tal, dos coronéis, né? Se você pensar... Clientelismo, né? Clientelismo. Se você pensar assim, pô, o amigo ali, ele já tem a base da família ruim. Ele já não tem mais a esperança ali com o ensino, com a escola. Cara, onde que esse camarada vai parar? Perfeito. Tipo assim, eu penso dessa forma, ele vai entrar no mundo errado, no crime e outras coisas, e acabou pra ele. Agora, eu parto do seguinte ponto, de tudo que eu já pensei analisando, né, pensando com meus botões em questão da sociedade, eu ainda quero acreditar na educação, Lopes, porque assim, eu acho que é o conhecimento, cara, eu não tenho outro segmento que eu vejo... O conhecimento não ocupa espaço, cara. Entendeu? Eu acho que é o caminho, cara. O caminho pra quê, Lopes? Pra tirar o jovem do crime,
tá? É o caminho para dar um norte para aquele jovem ali. Meu, vai estudar, rapaz, para você se tornar alguém. Não tem outro caminho. Cara, vou usar uma questão bíblica aqui. Honra teu pai e tua mãe, ou só sua mãe, ou só seu pai. Sabe? Dê valor às coisas simples, à família. Sabe? Busca conhecimento, busca ser alguém na sociedade, de fato. Tá. Então todas as pessoas da sociedade vão ter que ajudar, não só o pai e a mãe, porque de repente ele vê, não, tá meio fragilizada aquela família, meio desestruturada, então de que forma que eu posso? Eu tenho que me aproximar para poder sentir isso, para ter essa sensibilidade, para poder de alguma forma colaborar, Sim. enquanto cidadão, enquanto, né, Enquanto ser humano. enquanto ser humano, enquanto seres sociais, porque nós somos individuais, a salvação, para quem é religioso, ela é individual, claro, Sim. mas nós somos seres sociais, cara, e né, o que você vai Se a contribuir para a vida, para a sociedade, para o irmão, para que você tenha De fato, alguma uma salvação? coisa. Se nós, é o que você acabou de falar, ó. Nós somos individuais, sim. Ok, nós temos a nossa individualidade, mas nós somos pessoas sociais. Só que se a gente não se mexer e não acreditar de fato... Lopes, a gente termina o podcast aqui agora. Você vê um amigo ali, um jovem, tá? Não uma pessoa mais velha, mas ele precisando de alguma coisa para comer, um pedaço de pão, tá? Hoje tem muitos esses debates até, fala muito sobre isso. Não dê esmola, dê dignidade. Eu vi essa frase lá em Ilhabela, lá. Tá? Mas assim, se você pode fazer algo por uma pessoa que possa ajudar aquela pessoa para ser uma luz no caminho dela, seja a luz. Independente se ela vai abraçar essa luz ou não. Sim, claro. Mas você fez. Faça o teu papel. Você tua fez parte. o que tinha que ser feito. Acabou. Porque se você der um pão ou 10 esmola, ele terá o pão e terá a esmola e você não terá nada. Né? Você foi a luz. Agora, se você der um abraço no cara, um abraço é uma troca. Se você der uma atenção, você falou alguma coisa que possa ser interessante para o cara, proveitoso para o cara, útil, né? Que vai colaborar com ele para até salvar o dia do cara. Para levantar a pessoa. Né? Entendeu? Às vezes a pessoa não quer dinheiro nem nada. Às vezes Não ela quer, uma quer palavra. um abraço, quer uma palavra. Ela quer uma palavra. Atenção. Ô, João, que horas são aí, João? Quanto tempo? 1h20. Puta vida, 1h20 eu perdi não a noção. acredito, cara. Sério? 1h20? Perdi a noção também. Eu perdi a noção do tempo, mas é assim, é isso assim, basicamente falando, entendeu? Para fechar, Lopes, eu ainda acredito na educação. Para mim, ela é o caminho para transformar pessoas. Sim. Independente de classe, independente de crédulo, Sim. independente de cor, etnia, qualquer coisa. E eu acredito nisso. A educação é o caminho para tentar, de uma certa forma, amenizar esse caos que a gente está vivendo atualmente aí. Tá bom. Perfeitamente. Tá bom? Então essa é a solução. Eu acredito que sim, Lopes. Perfeitamente. Eu acredito que sim. Eu estou precisando de solução. Eu acredito que a solução é o caminho. Problema a gente já tem demais. Boa. Perfeitamente. Obrigado, Wellington. Né? Prazerzão recebê-lo novamente. Eu te agradeço. Obrigado à minha audiência. Hoje foi um programa que rendeu, né? Eu ouvi pra caramba. O Wellington Eu que é agradeço. professor, ele tem a oratória, né? Então agradeço vocês, né? E sempre com aquele pedido, né? Se gostaram, dê um likezinho aí, ou um dislike também se não gostaram, tá certo? Compartilhem se acharem interessante. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no Pod Lopes. Posso ter mais programa, João? Pode, Ló! Abraço.